Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Fábio Rodrigo, engenheiro civil. Iniciar nossa primeira aula de orçamento de obras, tá? Então, assim, é uma aula que eu gosto de passar um pouco da minha experiência, lógico, todas as minhas aulas eu faço, mas é assim particular. Eu gosto de mostrar, principalmente na parte de execução da obra, fazer o pessoal mudar um pouco a visão que tem sobre obra. Bom, aqui na minha introdução, como eu sempre falo em orçamento, essa aula agora a gente vai ter que sair um pouco da parte executiva, tá? A gente sai um pouco do chão da fábrica, do chão da obra, tá? E vamos para uma parte mais administrativa. A gente tem que ter um olhar agora administrativo da coisa, tá? Então, o que que seria isso? Como eles vão fazer não importa. O que importa é o que a gente programou e eles têm que atender, tá? Mais ou menos assim. Vocês vão entender conforme vai ser o andamento da aula. Vocês vão ter uma outra visão, tem outro escopo. Eu gosto de falar um pouco da minha experiência, que quando eu trabalhava em uma fábrica, né, eu achava que quem trabalhava, né, lá no chão da fábrica, pô, tinha que ganhar mais porque tá ralando mais, tal. Só que quando eu fui pro outro lado, comecei a ver que o trabalho de quem está no escritório, quem está trabalhando, não é tão diferente, só não é esforço físico, mas mentalmente. Quando eu era da fábrica, eu aguentava ficar até 10 horas ralando. Já no escritório, quando dava 8 horas da noite, eu não aguentava mais, eu tinha que sair. Eu não aguentava mais ficar em frente a um computador fazendo as minhas tarefas, né? Era muito diferente, né? Então a gente tem que ter essa visão. Então agora na parte do orçamento agora, é que a obra não funciona sem ter um orçamento, não se contrata uma obra sem ter um orçamento, vocês vão ter essa visão mais administrativa da coisa, ok? Então, para vocês perceberem, o custo de edificações é um leque. E isso é uma outra área, uma outra oportunidade de trabalho. Então, para quem já teve aula de desenho de arquitetura, é uma oportunidade de trabalho, trabalhar com a parte de projeto, né? Quem já teve aula de materiais, noções de construção civil, né? Para quem quer trabalhar no campo, isso é muito bom, né? Mas na parte do orçamento, já junta tudo. Você já tem que saber entender um pouco de tudo para você elaborar um orçamento. Entender um pouco de execução de obra para você elaborar um orçamento, saber como é que é o andamento. Vocês vão entender isso principalmente na nossa matéria. Tem outras, né? Eu vou pegando alguns artigos, mas como eu sempre introduzo na parte do planejamento, tá? Que é a nossa aula de agora. Eu prefiro, tem muitas coisas que vêm antes, é, alguns textos, né, de alguns autores aqui, mas eu quis selecionar essa parte do planejamento, tá? Então, vamos lá. Bom, a nossa definição do orçamento é o seguinte, é a soma de todos os custos, diretos e indiretos, que a gente vai ver, em uma construção de obra. Este somatório determina quanto deve custar uma obra. Os custos são compostos basicamente de materiais, mão de obra, verbas, leis sociais, tá? E BDI, os quais... Vamos lá, vamos falar sobre o PERT e o CPM, tá? As técnicas denominadas PERT e CPM foram independentes desenvolvidas no planejamento e controle de projeto em torno de 1950. Porém, as grandes semelhanças entre essas fez com que o termo, né, seja utilizado corriqueiramente apenas com uma técnica, no caso, o PERT, tá? Eles são acrônimos, né? Então, Programa de Evolution and Review Technique, PERT, Criminal Party Method, tá em inglês, né? Sabe que meu inglês é horrível. Então, exemplos de projeto que pode ser utilizado o PERT. Construção de uma planta, pesquisa e desenvolvimento de produto, produção de filmes, construção de navios, instalação de um sistema de informações, tá? Já aproveitando, fazendo uma curiosidade curiosa,
instalação de um sistema de informações. Então, sistema está certo, no singular é um sistema com várias informações, né? Construções de campanhas publicitárias e entre outras, tá? Então, vamos pular mais um pouco aqui, né? Falando sobre o PERT. Fazer mais um adendo aí sobre o PERT. O PERT hoje em dia, pessoal, ele não é utilizado. Aí vocês falam, nossa, caramba, professor, não é utilizado e você está passando isso para a gente? Pô, que coisa idiota. Pô, passa uma coisa que é utilizada. Bom, pessoal, então vamos pensar o seguinte. Não sei se todos já fizeram curso de AutoCAD, né? Mas quem fez, né, tem cursos que oferece de graça, né, de AutoCAD, né, pela Escola Técnica e Federal oferece de graça. Se vocês olharem lá o curso, ele oferece só como se mexe nas ferramentas, né? Principalmente é muito voltado para a área de curso mecânico, né, peças mecânicas. Mas você aprende a mexer nas ferramentas, né? Fazer um offset, dar um trim, enfim. Aí, se você não tem conhecimento de desenho de arquitetura, nada vai adiantar para você, porque você não sabe, certo? Sabe mexer no coisa, mas você não sabe. Então, o PERT, ele hoje é substituído pelo MS Project, né? Porém, toda a base, todo o fundamento é do PERT, é desenvolvido pelo PERT. Tá? Eu não sei, nesse computador eu não tenho nem como mostrar para vocês, né, o funcionamento do MS Project. Eu tinha no meu outro. Mas vocês iam ver como a semelhança, né? Então a base do MS Project é o PERT, ok? Então tem um exemplo aqui, pessoal, até de um livro. Que faz o seguinte, ó, suponha que uma empreiteira ganhou uma concorrência de 5,4 milhões para construir uma planta industrial. O contrato inclui uma penalidade de 300 mil se a empreiteira não completar a construção em 47 semanas. Então vamos lá. Um bônus se o empreiteiro construir em 40 semanas. De acordo com a experiência da empreiteira, a seguinte lista foi elaborada para esse projeto. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu não estou de acordo com o autor, tá? Da página desse livro. Então, ele botou o seguinte: atividade, ó, o que vocês têm que aprender aqui, né? Ele criou uma relação de atividades, né? Uma discriminação das atividades e uma atividade precedente e uma duração estimada. Eu vou explicar passo a passo isso. Então vamos lá. Atividade A, escavação. Eu tenho alguma coisa que vem antes da escavação? Bom, até tem, pessoal, mas vamos pensar só na obra em si, tá? Até tem muitas coisas que vêm antes da escavação, né? Vem a sondagem, né? Vem a construção do barracão, né? Vem, enfim, o orçamento propriamente dito, né? É bem antes, né, disso tudo. Enfim, é lógico, né? Ganhar uma concorrência já tem um orçamento, mas enfim, vamos lá. Aí vamos lá, atividade B, fundação. Qual a atividade precedente à fundação? É a atividade A. Tá vendo? Porque eu não posso construir a fundação sem escavar. Está entendendo? Agora vamos lá. Atividade C, parede. Qual a atividade que precede a parede? Fundação. Ok? Aí botou uma duração estimada. Então eu estimo. Não existe um cálculo que vá, não, para fazer isso eu faço, já é uma tabela, tá? São coisas estimadas, números aproximados, até pela experiência que você tem, né? Vamos supor que para eu cavar um buraco, né, sei lá, de 1 metro por 1 metro,
uma pessoa só faça 2 buracos um dia, 2 ou 3 buracos, estimando aí com gordura, que ele faça até 3. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu posso fazer a minha fundação, a escavação em um dia, né? Mas se eu reduzir, eu posso colocar a quantidade de pessoas necessária, aumenta a quantidade de dias e reduz a quantidade de pessoas. Mas enfim, vamos lá. Então tem o telhado. Para fazer o telhado eu preciso de quê? Das paredes. Para fazer o encanamento exterior eu preciso de quê? Eu preciso do telhado? Não, eu preciso das paredes. Estão entendendo? Para fazer o encanamento interior eu preciso de quê? Do encanamento exterior, para fazer a ligação primeiro, né? O muro, preciso do quê? O telhado pronto. Enfim, isso é relativo. Pintura exterior, eu preciso que o encanamento esteja pronto, já chumbado, e preciso que o muro também, se eu vou fazer a pintura exterior. Bom, instalação elétrica, eu preciso de quê? Das paredes, né? Divisórias, eu preciso do encanamento interior e da instalação elétrica. Piso, preciso da divisória. Pintura interior, preciso do piso. Estão vendo? Acabamento exterior, preciso do H. Quem é o H? Pintura exterior. Acabamento interior, preciso do K e do L, que é do piso e da pintura. Então assim, pessoal, somando tudo isso aqui, tá? Somando todas essas datas aqui estimadas, eu tenho 79 semanas. Então a gente viu que no exemplo ele precisa que seja feito, né, em 47 semanas, não completar 47 semanas, né? Tem que fazer 40 semanas para ficar, né, para ganhar um bônus. A ideia é ganhar o bônus, né, e dar um prêmio para os funcionários no final. Então vamos lá. Até passei aqui. Certo? Então vamos pensar o seguinte, ó, agora eu já botei minhas atividades e as minhas atividades precedentes, tá? Então o que eu vou fazer? Vou construir uma rede, tá? Nessa construção da rede eu coloco minhas atividades conforme eu pensei, ó. Atividade A, aí a minha atividade B, ó, atividade A eu não tenho atividade precedente. Atividade B eu tenho atividade precedente que é A. Atividade C eu tenho atividade precedente que é B, né? E assim vai. Só que a C, pessoal, eu abro muita frente de serviços, né? Por quê? Eu posso abrir a frente D, posso abrir a frente E e a frente I de serviço. Olha aqui. O I não dependia do C, né? O E não dependia do C, o D não dependia do C. Então, assim, nesse momento na obra, né, quem já teve aula comigo ou vai ter aula de normalização e aprovação de projetos, nesse momento aqui da obra, aqui, ó, eu começo a ter muita gente no canteiro, onde eu tenho que deixar o canteiro preparado para essa quantidade de pessoas, né? Que aqui vou ter uma quantidade de pessoas pequena e aqui eu já começo a abrir várias frentes, né? Vou ter uma equipe para fazer o telhado, uma equipe para fazer o muro, uma equipe para fazer, sei lá, uma instalação. Então, nesse momento aqui, eu vou ter. Então, para vocês verem como agora a gente começa a administrar uma obra, fazer uma gestão de uma obra. A gente sabe um momento exato de quando vai ter, né, uma quantidade de pessoas na obra. E para que isso ocorra, eu possa ter meu barracão, minha área de vivência já estipulada para isso, tá? Então, ó, estou montando aqui minha rede, tá vendo? Então, ó, liberando alguns serviços, algumas atividades dependendo de duas, ó. Está entendendo? E assim vai. Se vocês prestarem bem atenção nisso aqui, ó, essas daqui, ó, dependendo dessa, eu já abro frente para duas, ok? Lógico, se vocês olharem com tempos diferentes, uma com 4, aqui com 5, aqui com 6, né? Aqui vai terminar primeiro do que essa, né? Mas eu só posso concluir essa atividade aqui quando todas essas duas estiverem prontas, né? Então tá. Então eu acho que eu já expliquei a parte da rede, né? Já expliquei aqui a parte da rede, mas para ficar mais claro do que isso, pessoal,
o que a gente precisa fazer? É fazer o nosso caminho crítico, tá? O caminho crítico, você vai conseguir visualizar qual o caminho correto que eu tenho que pegar. Por quê, pessoal? A minha obra não pode durar 79 semanas. Eu não vou fazendo atividades por atividades. Não tem como. Ah, eu fiz essa atividade aqui, fiz a atividade C, agora vou para D. Não tem como, isso não existe. Abrir frente, que foi a atividade C, abrir frente, vou atacar nas frentes de trabalho que eu abri. Ok? Então vamos lá. Vou gerar um caminho crítico de tudo que eu estimei, né? Então, eu vou ver todos os meus caminhos possíveis. Tipo, ó, início, eu vou pegar o caminho A, B, C, D, G e H e o M, fim. Então, vamos ver se eu decorei essas atividades aqui. Falou A, B, C, o E, H e o M, não é isso? Então, ó, é todos os caminhos possíveis. Ó, eu venho aqui, faço isso. É um caminho. Eu venho aqui e faço isso. É outro caminho. Eu venho aqui e faço isso. Venho aqui, ó, de novo e faço isso, que é outro caminho. Venho aqui, faço isso e isso. Venho aqui, faço isso e isso. Ó, já fiz diferente, é outro caminho. Então, são outros caminhos possíveis. Para quê, pessoal? Vamos olhar direitinho isso aqui. Para quando, ó, fiz todos os caminhos possíveis, né? No caso aqui deu 6 caminhos. E vou somar os comprimentos, né? As minhas estimativas de tempo. Então, eu somando aqui, ó, eu tenho, ó, 40 semanas, 31 semanas, 43 semanas, 44, 41 e 42. Aí, pessoal, quando eu olho assim, qual é o meu caminho crítico? Qual é o meu prazo de obra? Eu não posso passar de 47 semanas e tem que fazer de 40 semanas eu ganho bônus. Porém, pessoal, não é o que o cliente quer, é o que dá para ser feito. E o caminho crítico tem que ser a minha pior situação. E qual é a minha pior situação? É o meu maior cumprimento, né? Então, meu prazo de obra aqui vai ficar em 44 semanas, que é meu maior cumprimento. Ok? Então, ó, vai ser 44 semanas. Ok? Beleza? Faltou uma imagem aqui, mas vai estar na apostila de vocês, mostrando meu caminho crítico. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula aí, né? Já está mostrando aí para vocês como é que vai ser a nossa aula de orçamento. Espero que vocês aproveitem muito essa aula. Essa aula, então, é uma aula que eu gosto de ministrar com o maior carinho essa aula aí. Aproveitem bastante. Beleza?